Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, aqui na Rádio Assunção Cearense, em conexão com a Rádio FM Paraíso de Sobral, com o programa De Olho na Cidade, do grande comunicador Assis Nascimento. Como sempre, de início, eu agradeço aqueles que ajudaram a partilhar o nosso Facebook, o nosso YouTube, ajudar a ampliar a nossa voz nas redes sociais, como Alexandre Viana, o Elesbão de Castro, lá em Brasília, o Olavo Souza, o Tatá, o Paulo Regis Porfírio, o Caroço João Félix, Sobral Pop News. Um bom dia também para quem entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470 e o Zair, dizendo que hoje vai estar no Café com Clever, lá no Café Patriota, o André Ramos e também o Francisco Ludberto. Bom dia para o Michel Mendonça. Hoje à noite estarei no Café com Clever. Bom dia para o Wagner Viana, para o Germano Shoa, para o Auriclécio Macedo, para o Lindbergh Martins, prefeito de Jijoca. Grande abraço, grande garoto, fazendo um bom trabalho aí em Jijoca de Jericoacoara, nesse tempo de muita chuva, né, prefeito? Um trabalho, mas o inverno é bom assim mesmo, né? Nós temos que agradecer as chuvas, que são uma bênção de Deus, né, que traz fartura para o povo do sertão, mas traz também alguns problemas que a administração tem que tomar conta e a população também entender. Então, um grande abraço. Acontece de vez em quando alguns problemas, mas depois, né, já está passando o inverno e a prefeitura vai colocar de volta tudo aquilo que tinha e que a população quer. Fran Fernandes. Bom dia, eu não sei se já estamos em contato, já conseguimos contato com o Assis Nascimento. Bom dia, Assis Nascimento. Ainda estão lá ainda na primeira parte, na segunda parte do programa De Olho na Cidade. Já a gente entra em contato com Assis Nascimento e toda essa grande audiência da FM Paraíso, lá em Sobral. Bom dia, Newton. Que alegria, que bom estar aqui de volta com você aqui na bancada. Bom dia para o Paramoti e tentando hoje, mais uma vez, dar condições técnicas para o nosso trabalho. Bom dia, querido Luciano Kleber, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, que estão conosco desde as 5 da manhã, na Hora da Notícia, comigo e com o nosso Paramoti. E nós vamos entrar em conexão agora com o FM Paraíso, com a Assis Nascimento, e é bom demais estarmos aqui ao vivo com o Luciano Kleber, para que nós possamos discutir, abordar e debater aqueles temas que são de interesse dos nossos ouvintes, da nossa sociedade, da nossa população cearense, dessa fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Bom dia, vamos ouvir um pouco a voz do Assis Nascimento. Para reivindicar o seu direito. 6 horas, e aí, Luciano Kleber. Bom dia, Assis Nascimento. De olho na cidade. Agora, Conexão Sobral Fortaleza. Com a Rádio Assunção AM 620 e a participação do jornalista Luciano Kleber. De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, querida Sobral e toda a Zona Norte, aonde chega esse som potente da FM Paraíso, a grande audiência deste comunicador, Assis Nascimento, com quem eu tenho a honra de dividir a bancada todo dia, de segunda a quinta-feira. Bom dia, meu querido Ricardo, que comanda aí a máquina do som da FM Paraíso. Bom dia, gente de Sobral. Bom dia, Luciano. Estamos aqui no ar para você até às 7 horas, nesse bate-papo legal da Conexão Sobral Fortaleza. Como está a qualidade do som? Está funcionando hoje, não? Mais ou menos, viu, meu amigo? Está dando para no ar. Então vamos. Grande abraço para o Assis Nascimento, para o Ricardo Pontes, para os nossos amigos técnicos. É bom lembrar que a FM Paraíso está em mudança. As obras aí no Cristo Redentor, as máquinas já estão para derrubar a sede da rádio, né? Então a rádio está se mudando lá para perto do centro de convenções e aí nós teremos... Vai passar no primeiro tempo, é bom que diga também para os nossos queridos ouvintes, né? No primeiro tempo é assim de mudança, de adaptação,
algumas coisas acontecem, mas em breve nós teremos um som bastante potente, um equipamento novo na Rádio FM Paraíso, e também nós temos com boas notícias aqui a Assunção também, há uma expectativa de melhorar também o som da Assunção. Hoje, de lá para cá, eu vim ouvindo no carro do Uber, e dá para ouvir, certo? Já dá para ouvir, né? Nas outras vezes, nem ouvir dava. Dá para ouvir, mas assim, com muita paciência, né? O cara tem que gostar muito da Assunção para ouvir no carro. Mas as providências já estão sendo tomadas, né? Pelo menos é que estão garantindo para a gente, e a gente acredita que em breve, tanto na FM Paraíso, que o som sempre está muito bom, mas está passando por mudanças, assim como aqui na Rádio Assunção Cearense. Querido Nilton, eu queria começar por um tema prosaico, aqui local. Antes, deixa eu dar um bom dia para o Wagner Viana. Bom dia. O Alexandre Garcia fez umas observações com relação às manifestações de ontem. Não havia sequer uma bandeira do Brasil que, se fossem estudantes, estariam matando a aula. Realmente, a manifestação no dia de aula, se vocês gostam, principalmente professores, se gostam mesmo da educação, se realmente têm preocupação e compromisso com a educação dos seus alunos, deviam, pelo menos, fazer uma sugestão. Vamos fazer essa manifestação no sábado ou no domingo, que é um dia que não tem aula, para a gente não perder as aulas. Ninguém estava preocupado. Ao contrário, ficavam com aquela sofística frase, né? Hoje a aula é na rua. Absurdo, absurdo. Bom dia para Fran Fernandes, para Karina Menezes, o Grijava Parente Costa. Bom dia a todos que fazem o nosso programa, o Auriclécio, o Fernando Piancó também assistindo, o Casimiro Roosevelt, lá na Vajota, grande abraço, garoto, o Elesbão, lá em Brasília, mandando um bom dia para todos do programa, o André Lima Ramos, bom dia, grande Luciano Clever, Nilton Mourão, Vicente Alencar, Cis Nascimento em Sobral, e a todos que nossos amigos ouvintes, que Deus abençoe a todos, amém, amém. Amém. E Elonete Lima também mandando um bom dia para nós. Então, o tema que me chamou a atenção, ontem, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará se reuniu para apreciar as contas. Na verdade, o termo técnico é esse. Apreciar as contas, porque o julgamento mesmo, quem faz é a Assembleia Legislativa. Neste caso, o Tribunal de Contas funciona como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Muita gente confunde quando fala, é um órgão auxiliar da Assembleia, então ele é uma coisa subordinada à Assembleia. Não, ele ajuda a Assembleia na sua tomada de decisões. Mas o tribunal também tem que ter a sua relevância. O que eu não vejo relevância é quando este título do Diário do Nordeste, que o povo não trouxe assim, o Diário diz: Camilo não cumpre recomendações do TCE pelo 4º ano consecutivo. Gente, o que é isso? O Tribunal de Contas do Estado, tudo bem, ele pode dizer, olha, nós vamos aprovar aqui as contas do governo, mas tem essas ressalvas, essas recomendações. O que é que o tribunal espera? É que ele não vai travar, né, nada do governo por algumas questões técnicas ou anomalias, né, como gostam de dizer, mas que ele recupere isso na próxima gestão. Mas não, olha que estão dizendo o título. Camilo não cumpre recomendações do TCE pelo 4º ano consecutivo. De que vale o TCE? Então, o TCE faz as suas recomendações e não vale nada? E o tribunal, os seus conselheiros, se reúnem e percebem que há um 4º ano consecutivo em que o governador não cumpre e fica por isso mesmo? Não há nem, por exemplo, alguma coisa específica? Tem que ser um jornalista para chamar a atenção? E é quando tem um jornalista, porque a mesma matéria no Jornal Povo não fala nada disso. Fala apenas que as contas foram aprovadas com as ressalvas, algumas recomendações e não sei quantas ocorrências. Da estatística. Aqui o Diário também está dentro da estatística. Mas é uma estatística que nos faz refletir. Como é que, pelo 4º ano consecutivo, o governo não cumpre as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará? Serve para quê esse tribunal? Serve para quê esta Assembleia? Pelo menos, eu não digo de desaprovar, mas puxar a orelha do governador. Nada aqui contra o governador em si. O governador acho que faz um trabalho bom, interessante, mas, puxa, tem que seguir as leis. Quando o Tribunal de Contas aprecia estas contas de governo, leva em conta as leis.
E a lei diz, olha, são tantos por cento que tem que aplicar neste segmento, mais tantos naquilo, mais tanto naquele outro. Então, quando acontece um negócio desse, é que certamente o governador não está cumprindo alguma dessas leis. O que é isso, se não um crime de responsabilidade fiscal, pelo menos? E o que é que acontece ao governador? Nem um puxão de orelha, nem alguém para levantar, não tem aqui um conselheiro dizendo isso. Foi um jornalista, alvíceras, né, para o Diário do Nordeste, parabéns, porque costuma sempre ser uma coisa muito burocrática a cobertura desses eventos, porque são coisas muito técnicas. Então, eu vou ler um pouco aqui para vocês o que é que diz. Pelo 4º ano, começa assim, parabéns de novo, né? A matéria que está no Jornal Povo é completamente asséptica, né? Não traz esta informação relevante para os seus leitores. Então, parabéns ao editor e ao jornalista do Diário do Nordeste que tiveram essa percepção e que o Jornal Povo passou ao largo. Pelo 4º ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará recomendou a aprovação das contas do governador Camilo Santana, do PT, com ressalvas que não são cumpridas. Porque se fossem novas ressalvas, vai lá, né? No ano anterior, nós fizemos essa ressalva, o governador atendeu e deixou de atender outras aqui agora. Não, mas são as mesmas ressalvas. A incidência nas ressalvas, né? O parecer prévio foi aprovado na manhã de ontem por unanimidade entre os conselheiros presentes. Unanimidade. O relatório voto da conselheira Patrícia Saboia aponta o não cumprimento da execução orçamentária em pelo menos 3 áreas do governo. Aplicações de recursos mínimos com fomento das atividades de pesquisas científicas e tecnológicas, da FUNCAP. Exigência mínima de 20% da arrecadação tributária com investimentos. Além da ausência de operacionalização do Fundo de Financiamento às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Todos os pontos têm exigência mínima de investimento na Constituição Estadual. O que o tribunal está dizendo? Que o governador está descumprindo a Constituição Estadual a qual ele fez juramento, prestou juramento. Em meio às irregularidades, o tribunal, órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, aprova parecer favorável, alertando ao Palácio da Abolição a necessidade... Aqui o texto está bom, tá bom. A necessidade de corrigir as deficiências. No ano passado, o relatório do conselheiro Ernesto Saboia havia apontado os mesmos problemas. Assim como a própria Patrícia, quando relatou as contas de 2016, e o conselheiro Alexandre Figueiredo da de 2015. Então, em 2015, o TCE vou aprovar, mas tem aqui umas ressalvas. Em 2016, eu vou aprovar, mas tem as mesmas ressalvas de 2015. Em 2017, eu vou aprovar, mas tem as mesmas ressalvas de 2016 e de 2015. O de 2018 aprova, mas diz, eu vou aprovar com as ressalvas, que são as mesmas de 2017, 2016 e 2015. Rapaz, o que é isso, Nilton Mourão? Apesar dos alertas, o governo continua com índice baixo de resolução das recomendações. Das 68 do ano passado, apenas 13 foram atendidas, contra 32 não executadas. Outras 21 estão em fase de implementação e 2 foram parcialmente atendidas. O assunto foi discutido no plenário do tribunal durante a discussão do parecer. Quando você se depara um quadro em que das 68 recomendações, 13 é que são atendidas, de que vale? Está fazendo o quê o Tribunal de Contas do Estado do Ceará? Estão fazendo o quê os jornalistas que não sabem cobrir? Aqui faço a exceção, rara exceção, Diário do Nordeste hoje, né? Isso é jornalismo. E não é simplesmente criticar, não, é um dado técnico. Em 2015, 2016, 2017, 2018, 4 anos do governador Camilo, em todos eles, o Tribunal de Contas aprova suas contas, fazendo essas ressalvas. E essas ressalvas são completamente ignoradas pelo governo. E aí? Não acontece nada? Ninguém faz uma crítica? Ninguém faz um debate sobre isso? Inclusive, a conselheira Soraya Vitor argumentou que o tribunal não pode fugir do seu papel, claro, mesmo em meio a uma dificuldade financeira de arrecadação de recursos. Disse ela, o tribunal tem que começar efetivamente a passar a exigir um maior cumprimento dessas recomendações. Esses recursos têm regras e regras estabelecidas na Constituição do Estado, e que essas regras nós não podemos fechar os olhos e dizer que elas não existem. É óbvio que
Entendemos a dificuldade do momento vivido, declarou. É importante demais o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, que agora tem na sua estrutura incorporado o antigo TCM, porque, como bem diz a matéria, se trata do órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, né? Então, assim, o papel do tribunal não é um papel de perseguição a ninguém. Pelo contrário, é um papel que tem um caráter altamente preventivo e corretivo, né? Então, assim, as coisas estão se repetindo, sendo reincidentes há 4 anos. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Então, é até importante que o excelentíssimo senhor governador, Camilo Santana, atente para esses detalhes, porque isso aqui poderia ser perfeitamente evitado. Inclusive, em relação à peça orçamentária, que é feita de um ano para o outro, que é uma projeção que é feita em relação à arrecadação, em relação a investimentos, né? Será que não estão fazendo uma projeção acima da realidade, né? E, por conseguinte, coloca o governo numa saia justa, numa camisa de força? Tem que ver isso também, né? Então, assim, um orçamento que é enviado, proposto de um ano para o outro, para a sua execução no exercício seguinte, por parte do próprio Poder Executivo, ele tem que ter essa parametrização considerando a situação econômica do país. Porque a situação econômica do país é muito séria, e o Ceará está dentro do mesmo país que eu estou me referindo, que é o Brasil. Então, se a economia para estados mais arrojados como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro está difícil, para nós mais ainda, né? Então, assim, é necessário que realmente isso seja visto com bastante atenção, porque esse é o papel do Tribunal de Contas do Estado, como bem frisou a conselheira Soraya Brito. Quando você fala órgão auxiliar, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará é um órgão auxiliar quando do julgamento das contas de governo. Perfeitamente. Porque ele não julga, né? Ele aprecia. Quem julga mesmo as contas de governo é a Assembleia. Mas ele não é auxiliar, por exemplo, quando ele julga a conta dos municípios, quando ele julga as contas do Estado que não são de governo. Ali ele é um órgão julgador, né? E condena, e multa, e manda pedir dinheiro de volta para o erário. Então, tem um trabalho. Agora, ele tem que se dar essa relevância também. E tem que fazer um histórico e dizer claramente isso. Olha, este é o 4º ano executivo. Eu acho que ninguém chamou a atenção isso no plenário, senão o Jornal Povo teria colocado. Foi o jornalista do Povo que cobre lá, que disse, olha, puxa, é o 4º ano consecutivo que as mesmas ressalvas são apresentadas. Né? Do Diário. Do Diário do Nordeste. Do Diário do Nordeste. Que não está assinada a matéria, né? Gostaria até de dar um nome, um crédito ao jornalista. Bom dia para o Everton Bezerra, Emanuel Azevedo, a Leonete Lima, mandando bom dia para todos nós, o Djalma Oliveira, a Sandra Cabral, bom dia, Luciano Cleves, Nilton Mourão, e aos que fazem a Rádio Paraíso, o André Lima Ramos. Luciano, essa manifestação foi o movimento político, sindicatos, professor. Já a gente fala mais sobre isso daqui, tá? Eu vou tratar aqui das coisas locais, já a gente entra nisso daí, né? Isso. O MEC está investigando a participação dos professores, incentivando os alunos a participar. Os alunos iam somar 2 pontos. Tem muita fake news também, ninguém apurou isso, ninguém pode falar, né? Bom dia para o Expedito Boto, Edilva, o Carlos Henrique, o Olavo Souza. Hoje a aula é na rua. Se tivermos um olhar atento, notamos que essa frase não é à toa, pois essa mesma aula nas ruas não é diferente daquelas em sala de aula, que sistematicamente os pseudos professores doutrinadores ministram, muda só o ambiente, mas a militância é a mesma. Idelberto Gugel, bom dia para você. O Frásio Francisco, Auriclésio Macedo. Catarina Soares, bom dia a todos que fazem esse maravilhoso programa. O Carlos Henrique também mandando um abraço para nós. O Padre Bosco, perguntando aqui, é o Luciano Clever? Sim, Padre Bosco, um grande abraço para você. Bom saber que você está aqui na sintonia do nosso programa. Um bom dia também para o Paulo Porfírio, o Elias, lá da Sol Piscinas, em Sobral, o Gilardi Sinésio, Jesus Alves e o Rubens Brasil do Icó. Ou Assis, o Rubens Brasil não conhecia a Paraíso, né? Ele já assistia a gente todo dia. Ele disse que se viciou em você.
Ele diz que às 4 horas ele acorda e automaticamente já põe no aplicativo lá da FM Paraíso. Que, aliás, ele diz que de vez em quando está fora do ar no aplicativo, viu? Bom dia também para o Osório, para o Davi Rodrigues, para o Carlos Henrique. Bom, outro assunto local, né, que eu vi aqui, achei interessante, viu? Como a justiça é brava com os seus, tá? Teve aqui um juiz que estava vendendo sentença, vendendo liminares aí para advogado. A justiça foi feroz, cara. Aposentou o juiz. De novo? O juiz está ganhando agora 33 mil reais. Rapaz, isso é um incentivo à bandalheira. Acusado de favorecer advogados, o juiz recebe pena de aposentadoria. 26 desembargadores votaram pela compulsória de José, o nome do juiz, José Barreto de Carvalho Filho. Com essa punição, ele agora não vai mais trabalhar e todo mês ele vai receber 33 mil reais. É uma punição que realmente acho que nenhum juiz mais vai querer fazer com isso, só por causa do exemplo dessa punição. Você não acha, não, Nilton? Rapaz, eu lamento. José Barreto de Carvalho, Barretinho, conheço desde a época que fomos contemporâneos, Salesiano Dom Lustosa. O pai dele era um homem muito conhecido aqui na cidade, porque era o juiz da infância e da adolescência, o antigo juizado de menores, que ficava ali na Avenida da Universidade, logo no início. Eu lamento que o Barretinho esteja envolvido nesse escândalo. É lamentável e triste esse tipo de configuração que se faz, né? Que contribui para a impunidade. O problema da corrupção no nosso país é exatamente esse: a oportunidade de se praticar uma ilicitude na certeza de que não vai me acontecer nada. Eu vou me safar, vou me dar bem e vou sair achando graça na história. Mas eu acredito que as coisas vão mudar, Luciano Cleber e ouvintes. Eu acredito que as coisas vão mudar, embora esses casos estejam se repetindo. É preciso fazer uma nova reconfiguração do ponto de vista da punição de magistrados que se envolvem nesse tipo de escândalo. Porque, olha, me desculpe a ignorância, de onde a gente menos espera é o envolvimento de um magistrado em ilicitude. A gente acredita que um magistrado, que um juiz, ele não vá fazer besteira, bobagem, né, no exercício da toga. Mas, infelizmente, né, a ganância, o endeusamento do dinheiro, né, o dinheiro que passa a ser tudo na vida dessas pessoas, tudo, leva essas pessoas para a lama da corrupção. Lamento muito que o Barretinho esteja envolvido nessa situação. Uma pena. Isso não é digno da memória do pai dele. Olha, eu lamento muito pelo seu amigo, né? Você tem amigo dessa estirpe, mas lamento muito mais porque é um caso específico, né? Não, foi meu contemporâneo de Salesiano Dom Lustosa, mas há muito tempo que eu não vejo. Eu lamento porque... Não, está explicado. Né? Mas, assim, o lamentável mesmo é uma lei que preveja isso. Que não é só... Eu não vejo aqui a impunidade, eu vejo um incentivo. Porque os juízes já fazem parte de uma casta. O servidor público, né, tenho dito isso, é uma casta dentro da sociedade brasileira. E o judiciário é uma casta de privilegiados dentro desta casta. Assim como na Índia tem várias castas, né, essa casta do judiciário está no topo da pirâmide do serviço público brasileiro. Os juízes detêm vários privilégios e eu acho que tá correto isso. Ok? Tem um bom salário, que é exatamente para ele não se deixar corromper. Exatamente. Ele é irremovível. Quer dizer, ele não sofre pressões de um governo que vai tirá-lo daqui e colocá-lo em outra cidade como se fosse uma perseguição. E o salário dele não pode ser rebaixado. E ainda é vitalício, é para o resto da vida. Tudo isso é uma configuração, uma blindagem para a magistratura não sofrer pressões e julgar dentro da lei. Agora, eu me lembro muito bem da condenação de Lula, quando foi para o TRF4, quando chega lá, os ministros, né, ali já são ministros, né, entendem, desembargadores, acho que não, tá, entendem que deve ser agravada pela condição de presidente.
Então, é agravada por essa condição de presidente. Eu acho que, neste caso do juiz, além da punição normal, teria que ser agravada pela condição de magistrado, a quem a sociedade deu todas as condições para que ele exercesse o seu ofício dentro da correção, dentro da seriedade. A sociedade brasileira acreditou nele, pagou certamente os seus estudos, se vieram de uma universidade pública, foi aprovado no concurso, mérito seu, e aí a sociedade brasileira e o arcabouço jurídico tenta blindar esta figura que é um magistrado, o nome, né? Deve ser um magistrado, realmente, para cumprir o seu papel para com a sociedade, para fazer justiça, que é o que mais nós queremos. Nós delegamos a esse povo para resolver os nossos conflitos, conflitos entre vizinhos, conflitos entre Estado e cidadão, diversos conflitos. Então, ele tem aí todas as condições e recebe um dos maiores salários do serviço público, exatamente para não se deixar corromper. Então, diante de todas essas condições e circunstâncias que envolvem um magistrado, e ele ainda se corrompe, ele tem que ser punido, tem que ir para a cadeia e ficar sem o seu salário. Tem que ir por terra todos aqueles benefícios e aqueles privilégios, porque aqueles benefícios e aqueles privilégios só são contemplados para as pessoas sérias, para as pessoas que querem corresponder e exercer o seu papel com seriedade dentro da sociedade brasileira. Se ele, a despeito de todas essas condições que nós demos para ele, salário e várias outras condições, auxílio moradia, auxílio disso, auxílio daquilo, carros, tudo aquilo que eu já falei, e mesmo assim ele se corrompe, tem que ser agravado. Quer dizer, por um lado, ele tem que ter todos os privilégios, mas se por acaso, diante disso, um pobre coitado que rouba galinha com fome, é menos gravoso do que ele, que tem todas as condições, que está no bem bom, que está numa situação econômica muito melhor do que a grandíssima maioria do povo brasileiro. E ainda vai roubar, e ainda vai se corromper. Tinha que ter a chibatada, né? Se fosse uma outra lei, lei lá, chibatada em público, para dizer, olha, você foi indigno da confiança que nós depositamos em você. Mas não, o que a gente vê aí, o que eles chamam de cortar na carne, nós vamos cortar na carne, e o cortar na carne é mandar o cara para casa, para a ociosidade. Mas os juízes estão dizendo, nós vamos aqui cortar na carne porque eles estão julgando um dos seus pares. Puxa, mas como cortar na carne se o cara foi corrupto? Vocês tinham que manifestar indignação, não com essa expressão cortar na carne, vírgula, cortar na carne. Vocês tinham que estar indignados por alguém de vocês que tem todas essas condições e regalias, está se corrompendo. E fazendo, né, porque fosse só pegar um dinheiro ali, como os políticos fazem, eles pegam um dinheiro e fazem injustiça. O que é pior, trabalha contra a sociedade. Um dinheiro que vem lá dos políticos atinge vários aspectos de políticas públicas. Aqui, além disso, porque esse dinheiro vem de algum canto, e certamente vem da criminalidade, você está desvirtuando a justiça, está ficando com dinheiro, desvirtuando a justiça. Isso é terrível. Então, senhores juízes, senhores pares desse juiz que está condenado, se eu estou falando isso, está condenado, não conheço. Foi amigo do meu querido Newton, achei que, por ser amigo dele, seria gente boa. Foi amigo, conheço, foi colega lá de colégio. A gente jogou bola no Salesiano do Estado como estudante. Então, ele mais velho do que eu. Tinha tudo para ser... formação cristã, católica. Puxa, tinha tudo. Tinha que ser agravado. O pai dele, um homem decentíssimo, José Barreto de Carvalho, um grande juiz, ligado, fez um trabalho extraordinário aqui na questão do juizado de menores, muito conhecido, você deve se lembrar. Então, assim, é lamentável, quer dizer, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem uma formação familiar, inclusive uma formação, assim, muito forte, muito densa, né? De uma das famílias mais conhecidas ali, na Parangaba, na rua 7 de Setembro, onde chegaram a morar, porque eu morei na Maraponga, né? Então, assim, a gente lamenta, cara, a gente lamenta demais. E, lamentavelmente, o nosso judiciário não se manca, porque, usar essa expressão, cortar na carne,
cortar na carne uma pinóia. Na verdade, a sociedade está sendo, mais uma vez, convalidando com uma punição que não é digna de quem merece ser punido à altura pelo ato grave cometido, como você bem frisou, né? Envolvendo-se com coisas desonestas, né? Pois é lamentável, sob todos os aspectos, lamentável que a punição seja tão branda. Isso é um incentivo. É um incentivo para que outros... Se um cara, com todo esse handicap, com todo esse background, com todo esse histórico, me perdoa as expressões, o Vicente não iria gostar dessas expressões estrangeiras. Aproveita que ele O cara comete isso. Então é um estímulo para quem não tem essa formação cristã, para um bandido que entrou para vou fazer, porque pode ser que eu não seja flagrado, e se eu for flagrado, eu fico com esse dinheiro da bandidagem e ainda fico recebendo mais 33 mil reais para o resto da vida. Por favor. É uma justiça muito injusta. Bom dia para Ceusa Xavier, lá de Goiás, a Karina Menezes, infelizmente acontece no Ceará, a Verônica Filizola mandando um bom dia para nós, nossa querida Sandrinha Valéria, bom dia, queridos jornalistas, que bom, Luciano, nas sextas você aqui mais pertinho dos seus fiéis ouvintes. É isso mesmo, sinto o seu calor, Sandrinha, quando você fala isso. Sandrinha, toda sexta-feira, quando ele está aqui, o negócio dá certo, viu? Então, assim, é o São Luciano Clever. Toda sexta-feira o negócio dá certo. Ela está lembrando do Café com Clever, hoje à noite, a partir das 20 horas, no Café Patriota, ao vivo, ou pelas redes sociais. Café com Clever é um programa que a gente tem de entrevistas lá no Café Patriota. Bom dia para o Antônio Ferreira Lima e também para Lulu Araújo Mesquita. Outra coisa que eu vi hoje foi a coluna do Maza, que substitui o Érico Firmo, o título Bolsonaro complica quem foi protestar por COAF. Eu não sei o que é que esse rapaz bebeu, o que é que ele fumou, o que é que ele comeu, eu não sei. Mas ele diz tanta bobagem nesta coluna, talvez não tivesse o que dizer, tanta coisa tem para dizer todo dia. Ele escolheu essa COAF, porque os manifestantes foram para a rua defender a manutenção do COAF, lá com o nosso querido Sérgio Moro. Quando os manifestantes foram, no dia anterior, que as manifestações já estavam prontas, no dia anterior, eles queriam também a aprovação da medida 870, a MP, e a manutenção do COAF lá. No dia anterior, a Câmara dos Deputados já, no correr da hora, naquela semana caducaria a medida provisória se não fosse aprovada, aprovou essa medida e também aprovou aqueles que retiraram o COAF, mandaram o COAF para o Ministério da Economia. O que é que o Bolsonaro fez? Correu com uma carta, até assinada pelo Moro, dizendo, deixa como está, vamos aprovar como está. Aí vem o nosso querido Maza dizer que o Bolsonaro está contra aqueles que se manifestaram pela manutenção do COAF. É óbvio que não, senão ele não teria colocado na sua medida provisória. Se o Bolsonaro colocou na medida provisória que o COAF vá para o Moro, é óbvio que era isso o seu querer. O que o Bolsonaro fez é que essa medida provisória foi para o Senado. E se lá os senadores fossem, digamos, mais corretos, né, vamos colocar isso aí entre aspas, e quisesse manter o COAF com o Moro, ela teria que voltar, certamente caducaria, e aí, sim, o mal seria muito maior. Então, o Bolsonaro diz numa carta, mantenham, aprovem do jeito que está, para não ter mais nenhum contratempo. Tudo bem, deixe o COAF lá, porque, na verdade, o COAF continua sendo do governo. E nessas horas, aí sim, eu acho que a flexibilidade. O perdeu é perder e ganhar, isso é um ajuste. A Câmara achou que devia estar no outro lado, o Bolsonaro achou que não, mas a Câmara decidiu, o Congresso decidiu, acabou-se. Acabou-se. E nem o decreto de botar de volta para o Moro não colocou, mas há outras possibilidades. E aí, vamos ver se administrativamente faz de uma forma que o COAF o tempo todo dialogue lá com o Ministério da Justiça e está resolvido o problema. Aí achar o jornalista, né, que o Bolsonaro fez isso, o argumento do Bolsonaro, diz ele, né, faz até certo sentido. Agora, com Paulo Guedes na economia, o COAF continua, de fato, sob a gerência final do próprio Executivo. O complicado é que a conversa vem menos de uma semana depois que milhares de manifestantes... Quer dizer, o jornalista não leva em consideração o que ele está vendo, não analisa o contexto.
Não vê em que circunstância o Bolsonaro disse isso? Só está enxergando a cereja do bolo. Entre os protestos do fim de semana, essa foi talvez a pauta que mais mobilizou gente a sair em defesa do governo. Esses caras ficam assim. Ontem eu vi um dizendo, olha, o principal do protesto foi contra o Congresso, foi fechamento do STF. Não, não. E quem disse, teve um estudo, o único estudo que teve foi na Paulista. Lá, 75% estavam a favor das reformas. Não tinha assim, um peso em cima do Maia. O peso em cima do Maia teve lá no Rio de Janeiro, que é o peso político dele. Aí o jornalista, para tentar edulcorar o seu raciocínio, o seu argumento vai dizer que o principal era o negócio do COAF. Que história é essa? O COAF era um detalhe. A reforma que estava pegando ali mesmo era a reforma da Previdência. E, obviamente, havia, dentro da manifestação, o desejo de que o COAF se mantivesse com o Moro. Não aconteceu. Para frente. Mas aí dizer que o Bolsonaro estaria contra os manifestantes, o que é que o jornalista acha? Que ele vai colocar Bolsonaro contra os manifestantes dele? Por favor, né? Para de sonhar, Liz. A que aconteceu foi aquela declaração do Bolsonaro que não um movimento ali no Senado Federal, no Senado da República, para que, inclusive o Senado Major Olímpio, para que se tentasse reverter aquela decisão tomada lá na Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Mas o próprio presidente Bolsonaro pediu que a turma se aquietasse, sossegasse, porque ele viu que o mais importante era a aprovação da medida provisória para assegurar a reforma administrativa, porque era desejo do governo reduzir para 20 o número de ministérios, né? E o governo terminou tendo que enviar uma mensagem com 22. E houve um puxa daqui, puxa da colar, e quase que o Ministério das Cidades era reativado, o da Integração Regional era reativado, não sei o quê. Bom, o fato é que é preciso a gente entender o seguinte, o COAF, quer esteja no âmbito da justiça, quer esteja na economia, deixa de ser um órgão do governo federal, continua sendo. E na maioria dos países, órgãos do tipo do COAF, que foi criado lá na época do Fernando Henrique Cardoso, esses órgãos estão justamente no âmbito da fazenda, da economia. Eu penso que nada impede de um trabalho bem articulado entre a equipe de Paulo Guedes e a equipe do Sérgio Moro com relação a acompanhar essas movimentações financeiras que são, no mínimo, suspeitas e merecem ser investigadas, né, Luciano? Nada impede, quer dizer, o importante, sabe o que é? Tinha um cavalinho da chuva que o COAF continua no governo. O importante, gente, é o seguinte, o ministério constituído pelo presidente Jair Messias Bolsonaro tem que jogar para frente. Tem que jogar para vencer. E não jogar para fazer gol contra. Isso é que é importante. Então o COAF está lá aonde deve estar. Pronto. Encerra a novela. Bom dia para Francisco Gomes. Bom dia, meu amigo. Parabéns pelo programa. Quantos anos não via você? Saudades. Matando saudades, então, agora, né? Bom dia aqui para quem entrou em contato no WhatsApp, o Elias Dutra mandou uma mensagem. Eu nunca coloco essas mensagens, não. Achei interessante essa. Cada manhã você tem duas opções. Seguir queixando-se da sua vida ou fazer algo para mudá-la. É isso daí. Está na sua mão o seu destino, né? O vitimismo não leva ninguém a nada. Reconheça a sua parcela de culpa, passa por cima e faz da sua vida melhor a cada dia. Amém. Bom dia para o Marcelo Reis, lá em Minas Gerais. O Luiz Carlos Franco T, direto de Le Mans, olha aí, mandando um abraço para nós. A Sandrinha, de novo, falando do Capitão Wagner. Acho que o Capitão Wagner não vai comparecer hoje. Houve aquela crise lá dos presídios no Manaus, ele é da comissão lá da Câmara disso daí, foi chamado para uma visita e talvez não vá chegar a tempo. Já a sua assessoria mandou um aviso dizendo, olha, cuidado, né? Bom dia, aqui é Padre Bosco da paróquia de Alcântaras. Parabéns, seu programa é muito bom, você é ótimo. Padre Bosco, grande cara, conheci quando ele estava lá no Araras, onde eu nasci, que hoje se chama, com licença da palavra, Varjota.
Bom, muita coisa para falar. Vamos falar um pouco agora sobre... achei interessante ontem, teve o presidente da comissão e da reforma agrária, teve na Assembleia, e o nosso querido Mauro Filho, que voltou a ser secretário, disse que acaba sendo aprovada... cadê? Ele disse, proposta aprovada pode ser a do PDT, diz Mauro Filho. Eu achei isso interessante porque o PDT estava em vias de fechar a questão contra a reforma, o que eu acho que é um absurdo, mas vejo aqui dizendo que pode ser aprovada a reforma do PDT, ok, tudo bem, desde que aprova, nós não podemos ir para trás. E assim, hoje as manchetes todas do país, está nessa área econômica. Nilton, você me perguntou, olha, Luciano, vem aí falar, eu acho que já estamos em recessão técnica. Ainda não, viu? O que se chama de recessão técnica é 2 trimestres seguidos de queda no PIB, né? Então, não é ainda chamada recessão, mas se num trimestre tem queda do PIB, no segundo não se recupera, quer dizer, mantém-se a queda no PIB, aí nós já entramos em recessão técnica. Estamos ainda no primeiro trimestre de Bolsonaro. Lamentavelmente, é um cenário aí que não tem ajudado Bolsonaro, mas ele também não tem ajudado. Ok? Teve Brumadinho, que foi uma questão séria que travou a área extrativista, né? O PIB na área extrativista de minérios, que é uma parte interessante do país, tem muitas divisas a partir daí, teve um baque a partir do desastre lá em Brumadinho. O Brasil, a economia do Brasil, a condição econômica também é afetada pela situação da Argentina, que está em péssima situação. E também na agropecuária não teve um bom desempenho. Então, tudo isso, e tem muito investimento para ser feito. E o Brasil, nessa balbúrdia, vou usar agora a expressão do ministro, que uma hora é uma coisa, você não sabe se o Congresso vai aprovar e não vai. Eu disse isso desde muito cedo no governo, que o Bolsonaro teria que ter partido com a faca nos dentes e aquela bandana do Rambo no Congresso para dizer nós precisamos dessas reformas, temos que partir para frente, tinha que ter essa posição firme do governo, e o Bolsonaro, algumas vezes, ele fez assim, olha, eu não gosto dessa reforma, ele como que se condoía, né? Um presidente sensível. Presidente, eu entendo a sua sensibilidade política em relação a isso daí, mas nós temos urgência nessas reformas. Agora parece que ele tomou tento, né? Parece que ele levou uma pancada. Aí é uma outra facada, né? Como é que se diz? De um outro, estou brincando assim, uma facada na área, no sentido figurado, na área econômica que ele tomou. Imaginava-se que a gente iria crescer 2%, a projeção já está em menos de 1%, por falta também de segurança jurídica. Os investidores não vão colocar o seu dinheiro num país em que eles não confiam. E hoje o país está esquisito. Você vê, hoje a mulher que você citou mais cedo, ex-presidente do BNDES, o país é um ótimo local para investimento, mas se não tiver segurança jurídica, se não houver a reforma previdenciária, porque se o cara vai investir aqui e vê que o país não cumpre, não consegue pagar as suas contas, ele fica com medo. E não adianta, porque uma das saídas que você colocou aqui, vamos baixar a taxa de juros. É sim uma possibilidade, mas se não tiver a confiança, o cara não vai investir porque o juro baixou de 6,5 para 5,5. Ele continua dizendo, eu vou lá. E outra coisa perigosa aí, nessa questão, nessa briga de negócios mundiais dos Estados Unidos com a China, sim, é possível que haja aumento de juros, sim, americanos. E aí sim, a competitividade. Eu sou investidor e o juro, o que eu ganho aqui no Brasil é semelhante ou próximo do que eu ganho nos Estados Unidos, eu vou manter nos Estados Unidos, porque me dá segurança. E no Brasil eu não sei como é que vai acontecer amanhã. E os que tomaram empréstimo em dólar, instituições financeiras. Pois é. É a repercussão. Aí já é um outro aspecto ainda, né? É. Então, está tão gritante que o Guedes, que não gosta dessa intervenção, já está apontando, você falou mais cedo, de colocar o FGTS, até dinheiro da conta ativa, para ver se a economia reage. Porque se não reagir, como diz o Bolsonaro, não há governo que preste com economia ruim. E acabou-se. A economia ruim é que faz com que os governos não prestem. A Dilma cometeu vários crimes na área fiscal e tinha respaldo jurídico para o seu impeachment. Mas o que foi fundamental para a queda foi a recessão, o buraco em que ela levou o país na área econômica. Porque mesmo com aqueles crimes todos, ela tivesse com o país crescendo, não haveria condições políticas. Porque aquele julgamento, e é claro, é assim mesmo, é político e jurídico.
É tanto que é julgado no ambiente legislativo com a presidência do STF. Tem ali o político e tem ali o jurídico também, né? Então, se não tiver uma condição econômica, é complicado para Bolsonaro, é complicado para o Brasil. Então, Guedes tem que correr atrás, tem que chamar o presidente e dizer, olha, nós não podemos brincar, nós temos que tomar medidas sérias para que a gente não entre mais, caia mais ainda neste buraco. E Luciano, o governo já está chegando na marca do pênalti em relação a honrar compromissos já, com relação ao pagamento dos aposentados, dos pensionistas do INSS, né? Com relação ao benefício da prestação continuada. Nossa, me perdoe. Por conta da questão Não seja tão alarmista. Né? Não, só fazer da suplementação, né, que o governo está pedindo, né? Não, mas a suplementação já está previsto, aquele pagamento da Previdência dos aposentados, pensionistas, está garantido, porque já estava previsto. Tá? O que pode ter problemas é aquele que não é da Previdência, mas que não é previdenciário, é assistencialista. Sim. Como seria o Bolsa Família, que é uma questão assistencialista, o BCP, benefício da prestação continuada, que também não é questão previdenciária, é também assistencialista. Então, nesse aspecto aí, se não tiver o dinheiro, o governo para de pagar. Na questão previdenciária, o plano já está... Safra também, né, que o Paulo Guedes falou, pode afetar o plano Safra. Porque aí não está dentro do orçamento, está previsto no orçamento. Né? Tem projeção para isso daí. Mas as despesas obrigatórias, que é de funcionário, essas coisas, tem dinheiro para pagar. Aí o governo está pedindo a suplementação de quase 250 bilhões, né, autorização para emitir títulos, né? Até já diminuiu. O que é título? É o governo pedindo autorização ao Congresso para se endividar. Isso, exatamente. Porque o que é o lançamento de título? É você pedir dinheiro emprestado no mercado financeiro. E foi sinalizado com da ordem de 150 bilhões, né? Foi sinalizado com essa possibilidade. Diminuiu, você falou 200 e pouco, como tinha aí uma gordura no orçamento, pode ser que precise apenas de 150, mas precisa e com urgência, senão a partir de setembro, talvez já não tenha Bolsa Família, talvez já não pague o BPC. O BPC é para miseráveis, idosos miseráveis e pessoas com deficiências físicas também miseráveis. Então, Luciano, não é que a gente queira ser alarmista, mas apenas para sinalizar o quê? Que quando a gente fala que a situação do Brasil é séria, é complicada, é porque a gente fica indignado com aqueles que torcem pelo pior. E, infelizmente, são parlamentares que estão fazendo parte da Câmara Federal, que estão fazendo parte do Senado, parlamentares da esquerda irresponsável, inconsequente, lamentavelmente. Ora, poxa, o Paulinho da Força Sindical chegou a dizer que, resumindo aqui o espírito da coisa, não vamos ajudar esse governo, porque se esse governo for bem sucedido, o homem se reelege. Absurdo. Quer dizer, é de lascar. Bom, o tempo está correndo rápido, cara. Não é? E vamos falar então das manifestações de ontem. Primeiro eu vou falar da cobertura do jornal Povo. E lá num trechinho, numa tripinha, como a gente chama, ele disse que não viu políticos, mas viu o vereador Guilherme, que foi lá se manifestar, né, ajudar e apoiar, né, tal. E viu também o André Fernandes, segundo ele, foi lá para investigar e fez um resumo para nós, segundo o André Fernandes. O parlamentar, então, escreveu, resumindo para vocês, ele foi lá, viu as manifestações, tudo mais lá, e vai fazer o resumo do modo dele. Resumindo para vocês, muito Lula livre, muita bebida, homem vestido de mulher, mulher seminua, muito cheiro de maconha e muita putaria. São as palavras do deputado André Fernandes. Mas veja alguns textos. O Povo dedicou 2 páginas, não tinha muito o que dizer, né? Então, uma página todinha foi de personagens, como a gente chama no jargão jornalístico. Pessoas que ele ouve e dá pequenos depoimentos. A matéria primeira da página inicial foi muito disso, e no segundo também foi, certo? Então, o Povo vai dizendo, de acordo com a organização capitaneada pela União Nacional dos Estudantes, UNE, foram contabilizadas 100 mil pessoas. Eles jogam isso para o nacional. A matéria local, mas tenta o nacional. Capitaneada pela UNE. A presidente Dilma fez corte 3 vezes mais do que estes anunciados pelo Bolsonaro. Não houve um dia de protesto. Havia uma promiscuidade geral entre a UNE e a presidência da República. Total. Para frente, é só um detalhe, tá? Para frente. O Povo não...
no ato de 15 passado, o povo não localizou policiais militares no decorrer da passeata. A PM costuma realizar, como é que é? O povo não conseguiu localizar PM na passeata. Quer dizer, uma passeata grandiosa, segundo o povo, foi grandiosa. Não tinha um PM, certamente tinha. E o jornal O Povo não teve condições de encontrar um PM. Que jornalista incompetente. Com todo carinho, tá, Henrique? Mas revelar isso, que o povo não conseguiu encontrar uma polícia numa manifestação dessa. Quer dizer, se houvesse um conflito, o jornalista, alguma coisa contra ele, ele não encontraria o apoio de um policial numa passeata como essa. Me perdoe, mas eu sou levado a acreditar que isso é incompetência, eu não sei nem o que dizer, mas certamente havia PM lá. E como o espaço era na Gentilândia, ali no Benfica, eu acho que você poderia ter encontrado. Acho que você não procurou direito. Aí ele vai falar outras bobagens, né? Como não tem o que dizer, haja bobagem para encher linguiça naquela... Ele tinha uma página para preencher, coitado. Eu vejo como é que é isso. Paraibana, moradora de Fortaleza, a irmã Maria de Fátima Ferreira, 30, foi a passeata vestindo hábito. Gente, que informação relevante. A irmã religiosa, é uma paraibana, foi a passeata vestindo hábito. As religiosas só tiram hábito para tomar banho ou para dormir. Em público, elas vão estar sempre de hábito. Aí o jornalista dá essa informação. Olha, se a religiosa estivesse nua, aí era notícia, certo? A fulaninha, que é uma religiosa, tirou as suas vestes talares, né, suas vestes sacerdotais, em protesto. Rasgou a sua roupa em protesto. Aí sim era notícia. Mas dizer, a paraibana, moradora de Fortaleza, a irmã Maria Fátima Ferreira, 30 anos, foi a passeata vestindo o hábito. Gente, que é isso? Eu acho que nem um Foca daria uma informação de tão pouca relevância como essa daí. Por favor. Muito bem. Sobre as manifestações, muita gente falando, né? E muita gente querendo falar que já falou no início, o que se viu. Por que essas manifestações que dizem... Aliás, eu vi uma matéria, achei interessante, li outra matéria, esqueci qual era o jornal, eu tinha que ter clipado, mas ontem eu estava em viagem para cá, acabei perdendo, tarde, cansado, não vi mais. Mas dizia isso, né? Que em Brasília, 80 mil pessoas não compareceram ao trabalho, isto é, iriam para a passeata. E na passeata parece que só 1.500 pessoas compareceram. Então a moçada não foi trabalhar, não foi dar aula e também não foi protestar. Aproveitaram, por isso que não é bom esses protestos no meio da semana. Deixem para o fim de semana, que não atrapalha as aulas e não atrapalha a vida das pessoas. Ontem houve gente irritada aqui, disse que até puxaram arma, o cara sendo impedido do seu ir e vir, o cara querendo trabalhar. E aquele bando de gente lá que sem trabalhar, impedindo o ir e vir, impedindo que a economia se fizesse, o coitado, ali a economia doméstica. Então, eu vi lá, assim, muita gente, sindicalistas, cotistas e até estudantes e professores participaram dessa manifestação lá em Brasília. É claro que a manifestação foi bem menor e não era de se esperar, assim, em tão pouco tempo você ficar mobilizando, mesmo porque os cortes já foram até diminuídos, né? Corte porque o nome é assim mesmo, né? Tudo bem que é contingenciamento, mas na prática é corte, né? Se o dinheiro não vem, houve um corte daquilo que estava previsto. Tecnicamente se chama contingenciamento, porque quando você diz corte, o dinheiro morreu. No contingenciamento, você corta, mas esse corte pode ser revisto caso a arrecadação, né? Não, é dizer o seguinte, olha, do jeito que está, não vai ter o dinheiro e eu vou... É planejar-se. Senão você chega no meio do caminho e olha, não tem dinheiro para nada, entra em colapso. O planejamento é exatamente isso. Olha, se a gente não cortar aqui, quando chegar no mês tal, não tem dinheiro para nada. Então, isso é se antecipar. Isso é planejar. E fica, eu vi nas páginas, não, eu vim para cá porque a educação é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. E ontem, o que estava em Celeuma, bom dia para o Laércio Barroso, um abraço aqui na Suíça para você. Olha aí o programa internacional. Bom dia, Laércio. Maravilha. Obrigado pela sua audiência, está sempre acompanhando a gente. Então, o ministro, ontem, que deu um de ator brincando, caiu todo mundo contra o cara. Eu achei uma forma maravilhosa, assim, eu vou dizer bem baixinho, porque está todo mundo criticando, né? Eu achei legal aquilo que o ministro fez. Chamou a atenção para a quantidade de fake news
e atinge lá o ministério. E estava dizendo, olha, pais, alunos, se tiver professor, porque há também até, aí pode ser fake news, eu não quero falar, que professores estivessem incentivando os alunos a ir para essa manifestação, né? Até dando alguma recompensa, mas eu não apurei isso daí. O certo é que o ministro acha que o professor, na sala de aula, não pode fazer isso. E aí eu quero chamar a atenção para o vereador do PCdoB, gente boa, gosto muito dele, mas ele fez aprovar, comissão da Câmara, está na comissão ainda, aprova projeto que proíbe filmagem de professores em sala. Chama a atenção, porque ele diz que isso é para permitir a liberdade de cátedra dos professores. Oxe, onde é que fere a liberdade de cátedra você filmar? Numa escola pública, é até um dever, não só um direito, mas um dever de professores, de pais e alunos, filmar. Eu acho até que poderia era transmitido. Então, essa sua lei, vereador, não é a favor da liberdade de cátedra, é contra a transparência. Por que o pai não pode saber o que é que o professor está dizendo para os seus filhos, para os seus alunos? Por quê? Tem que se trancar ali. O que é que de tão secreto tem para dizer esse professor em defesa de sua liberdade de cátedra que o pai dos alunos não possa saber? O que é que está por trás disso, senhor vereador, que eu gosto tanto? Acho uma das pessoas maravilhosas, lianas, simpáticas, amigo da cultura. Mas eu acho um desvio que, lamentavelmente, o seu partido é também assim, um partido stalinista fechado, contra a transparência, e revela isso aqui nesse seu projeto. Nada contra a liberdade de cátedra. Agora, da mesma coisa que tem a liberdade de expressão, a Constituição garante a liberdade de expressão ampla e restrita. Mas diz direitinho, vedado o anonimato. O que o vereador está dizendo aqui é que não se vede o anonimato, que o professor diga o que quiser e que ninguém saiba o que é que ele está dizendo, além dos alunos. É para ser o contrário, senhor vereador. É um projeto que permita os alunos poderem gravar, que, aliás, eu acho que já é um direito deles. Até para gravar. Não, eu vou gravar esta aula, que eu tenho dificuldade de memorização, e eu não quero ficar aqui anotando para não perder o que ele vai dizer. Eu deixo aqui gravada a aula, assisto ao que o professor está dizendo, gravo a aula e em casa eu vou rever. Devia estimular, porque eu acho que é mais uma ferramenta tecnológica de aprendizado. Se o professor tem algo a esconder, não devia estar na sala de aula. Com certeza. São essas providências, né, de parlamentares como este, que a gente fica se pensando e se perguntando em que planeta esse cidadão está, né? Em que planeta? Então, não é por aí. É aquele vereador que foi secretário de esporte, de cultura? Cultura. Certo. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas não é por aí, sabe? Olha, gente, essas manifestações só aconteceram porque, infelizmente, houve uma grande falta de comunicação no governo Bolsonaro, a gente já disse aqui, né? Quando a coisa não foi bem colocada... Valdo Lima. Valdo Lima, pronto. A coisa... PCdoB. PCdoB. Quando a coisa não foi bem colocada na hora certa e da forma certa. Então, terminaram ressuscitando quem estava na UTI. Porque, a rigor, o governo fazer esse contingenciamento não é o fim do mundo, porque Dilma fez no seu 1 ano e meio de governo, né? No seu governo Nilton, você me perdoe, mas são 6h59. Eu preciso contar você. E o querido Lula, né? 7 horas em Fortaleza. Um grande abraço para o povo querido de Sobral, o nosso Assis Nascimento, o Ricardo, todo mundo aí da Zona Norte. Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana e até segunda-feira, com a graça de Deus. Aqui na Rádio Assunção Cearense, 7 horas, agradecendo a grande legião de ouvintes que tem a paciência de ouvir a gente. Como é bom estar perto de vocês aqui pelas rádios, ondas sonoras da Rádio Assunção. Grande abraço, Nilton. Grande abraço, nosso querido Saldanha. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser, e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado. Aqui no Facebook, renovo o meu apelo para que vocês
ampliem a nossa voz nas redes sociais, tanto aqui no Facebook quanto lá no canal do YouTube. Lá procurem Luciano Clever, se inscrevam e ajudem a gente a ampliar a nossa voz. Um grande abraço, até segunda. Abra sua conta 100% digital em original.